O mundo está mudando de maneira assustadora. A cada dia, os jornais anunciam novas tragédias, guerras, desastres naturais, fome e violência se espalham por toda parte. Muitos acreditam que isso faz parte do ciclo natural da humanidade. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já estava previsto? A Bíblia, escrita há milhares de anos, nos alerta sobre sinais que indicariam a proximidade do fim dos tempos. E esses sinais não são vagos ou simbólicos, eles estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Será apenas coincidência? Ou será que Deus está nos avisando que algo grandioso está prestes a acontecer? Jesus Cristo, em seu famoso sermão profético, descreveu com precisão os eventos que antecederiam sua volta. Ele mencionou guerras, terremotos, epidemias e o aumento do pecado. Tudo isso faz parte de um cenário profético que está se montando diante de nós. Ainda que muitos ignorem, os sinais estão evidentes, e aqueles que estudam as Escrituras sabem que estamos vivendo tempos críticos. Ignorar esses alertas pode ser um erro fatal, pois Deus nos revelou essas profecias para que estivéssemos preparados. Você pode estar se perguntando, mas como podemos saber se esses sinais realmente indicam o fim? Essa é uma pergunta legítima, e a resposta está na própria Bíblia. As profecias bíblicas não são baseadas em suposições, mas em eventos concretos que já estão acontecendo. A cada dia que passa, novas evidências surgem, confirmando que os últimos dias estão mais próximos do que nunca. O que parecia distante e teórico agora é real e palpável. Você está pronto para conhecer os sinais que provam que o fim está mais próximo do que imaginamos? Neste vídeo, vamos explorar 7 sinais proféticos que estão se cumprindo em nosso tempo. Não são apenas eventos isolados, mas peças de um quebra-cabeça que está sendo montado rapidamente. A Bíblia nos dá pistas sobre o que acontecerá em seguida, e ignorar essas advertências pode custar caro. A verdade é que o tempo está se esgotando, e Deus está chamando sua atenção agora para que você possa entender o que está prestes a acontecer. Então, prepare-se para uma jornada reveladora. Pegue sua Bíblia, acompanhe cada um desses sinais e veja por si mesmo como as profecias estão se cumprindo. No final deste vídeo, você terá que tomar uma decisão. Continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo ou despertar para a realidade profética que está diante de nós. Mas lembre-se, o tempo está correndo, e a escolha precisa ser feita agora. A Bíblia nos adverte em Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Esta profecia é uma das mais evidentes em nossos dias. O mundo nunca esteve tão instável politicamente. Conflitos surgem em diversas partes do globo, e nações inteiras vivem sob a ameaça constante de destruição. Os jornais noticiam ataques, bombardeios e escaladas militares quase diariamente. Mas o que realmente assusta é o aumento exponencial das tensões entre as grandes potências mundiais. A cada ano, ouvimos rumores de um possível grande conflito global. Seria este o prelúdio da Terceira Guerra Mundial? Guerras sempre existiram, mas há algo diferente em nosso tempo. Hoje, as armas são mais destrutivas do que nunca. As potências militares possuem arsenais nucleares capazes de destruir cidades inteiras em segundos. Um único erro diplomático poderia desencadear uma catástrofe global. Além disso, a profecia não fala apenas de guerras, mas de rumores de guerras. E é exatamente isso que vemos. A mídia constantemente alerta sobre possíveis ataques, sobre tensões entre países e sobre a possibilidade de um conflito que mudaria o destino da humanidade. As palavras de Jesus estão se cumprindo de maneira assustadora. Mas não são apenas guerras entre nações que preocupam. A violência interna dentro dos países também cresceu de forma alarmante. Revoltas populares, ataques terroristas, guerras civis, o mundo está em caos. Muitos acreditam que a solução está em acordos de paz, mas a Bíblia nos diz que quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. O homem busca desesperadamente resolver os conflitos, mas cada tentativa só piora a situação. Isso porque a verdadeira raiz do problema não é política, mas espiritual. O mundo está se afastando de Deus, e o resultado disso é o colapso da humanidade. Se analisarmos a história recente, perceberemos um padrão. As guerras estão se tornando cada vez mais intensas e destrutivas. Os conflitos que antes eram locais agora têm impacto global. O que acontece em um país afeta toda a economia mundial. O que antes levava anos para se desenvolver,
agora acontece em questão de dias. As guerras de hoje não são apenas batalhas físicas, mas também cibernéticas, econômicas e ideológicas. O inimigo está atacando em todas as frentes, e a sociedade está sendo conduzida a um estado de medo e instabilidade. Mas há uma esperança. Jesus nos disse para não nos assustarmos, pois isso precisa acontecer antes do fim. Essas guerras são apenas o começo das dores, um prenúncio do que ainda está por vir. No entanto, aqueles que confiam em Deus sabem que Ele tem um plano. O mundo pode estar se preparando para a guerra, mas os verdadeiros seguidores de Cristo estão se preparando para algo maior, a volta do Senhor. A questão é, você está se preparando para isso? Ou está distraído pelos acontecimentos deste mundo? O tempo para escolher um lado está se esgotando. Jesus advertiu em Mateus 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Esse alerta, dado há mais de 2000 anos, nunca foi tão relevante. O mundo está sendo assolado por desastres naturais e crises humanitárias em uma escala sem precedentes. Terremotos devastam cidades inteiras, deixando milhares de mortos e milhões de desabrigados. A fome atinge populações que antes eram estáveis, enquanto novas epidemias surgem e se espalham rapidamente, colocando nações inteiras de joelhos. Estamos presenciando a concretização de uma profecia que muitos ignoravam. Os terremotos sempre fizeram parte da história da humanidade, mas sua frequência e intensidade aumentaram drasticamente. Pesquisas apontam que nos últimos 50 anos houve um crescimento alarmante no número de terremotos devastadores. A Terra está tremendo como nunca antes. O que poderia estar causando isso? Seria apenas um fenômeno natural ou um aviso divino? Para aqueles que creem na Bíblia, a resposta é clara. Deus está nos alertando. Os abalos sísmicos são um lembrete de que este mundo está prestes a ser abalado de uma maneira ainda maior. Mas os terremotos não são o único problema. A fome tem assolado diversas regiões do planeta. Mesmo em países considerados desenvolvidos, vemos pessoas enfrentando dificuldades para se alimentar. Os preços dos alimentos sobem, as colheitas falham e governos entram em colapso. A Bíblia nos alerta que a fome seria um dos sinais do fim dos tempos. E o que vemos hoje? Crianças morrendo de desnutrição, filas intermináveis para conseguir um prato de comida e milhões de pessoas vivendo na miséria absoluta. Algo está errado. A humanidade parece estar perdendo o controle sobre sua própria sobrevivência. Se os terremotos e a fome já causam tanto sofrimento, as epidemias agravam ainda mais a situação. Nos últimos anos, testemunhamos o surgimento de doenças que se espalharam rapidamente, causando pânico global. O medo de novas pandemias mantém a população em constante alerta. A ciência corre contra o tempo para conter vírus desconhecidos, mas a cada nova descoberta, outra ameaça surge. A Bíblia nos alertou sobre pestes e enfermidades, e hoje vemos a profecia se cumprindo de forma assustadora. Tudo isso faz parte de um cenário que a Bíblia descreveu com exatidão. O mundo está sendo sacudido por todos os lados. Os sinais estão evidentes, mas muitos ainda não conseguem enxergar. Seriam esses apenas eventos naturais ou um aviso de que algo maior está prestes a acontecer? O que mais precisa acontecer para que as pessoas despertem? As profecias estão se cumprindo rapidamente, e aqueles que conhecem a palavra sabem que não há tempo a perder. A pergunta é, você está preparado para o que vem a seguir? Jesus advertiu em Mateus 24, versículo 12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse versículo descreve com precisão o estado atual do mundo. O que antes era considerado imoral agora é aceito e celebrado. O pecado se tornou normal, e aqueles que se posicionam contra ele são ridicularizados. A violência cresce, a corrupção domina os governos, e os valores bíblicos são rejeitados. O amor está se apagando, e no lugar dele, a frieza e o egoísmo tomam conta da humanidade. A maldade não apenas aumentou, mas se tornou mais cruel e intensa. Crimes que antes chocavam o mundo agora acontecem com tanta frequência que já não surpreendem mais. Assassinatos, estupros, pedofilia, sequestros. A perversidade humana parece não ter limites. Pessoas matam sem motivo, jovens são recrutados por gangues, e a destruição da família está em curso. O que estamos vendo não é apenas um problema social, mas um reflexo do afastamento da humanidade de Deus. Quando a Bíblia alertou que a iniquidade se multiplicaria, ela falava exatamente deste tempo. Além da violência,
A corrupção e a injustiça dominam as nações. Os líderes mundiais buscam o próprio benefício, enquanto os pobres são esquecidos. Leis são criadas para proteger os poderosos, e os que deveriam zelar pelo bem do povo se tornam opressores. A ganância tomou conta do mundo. Cada vez mais, vemos pessoas dispostas a tudo por dinheiro, ignorando princípios e valores. O sistema está podre, e poucos se levantam contra ele. O pecado não apenas se multiplicou, mas se tornou institucionalizado. Outro sinal claro é o desprezo pela verdade. O que é certo passou a ser considerado errado, e o que é errado agora é exaltado. O relativismo tomou conta da sociedade. Cada um faz o que quer, sem se preocupar com as consequências. A Bíblia nos alertou sobre um tempo em que as pessoas rejeitariam a verdade e prefeririam ouvir o que agrada a seus desejos. 2 Timóteo 4, versículo 3. Estamos vivendo exatamente esse momento. A palavra de Deus é ignorada, e o pecado é normalizado. Mas o pior de tudo é o esfriamento do amor. As pessoas se tornaram egoístas, sem compaixão, sem misericórdia. O individualismo cresce, e o verdadeiro amor está desaparecendo. Famílias se destroem, amizades se perdem e a frieza toma conta dos corações. Jesus nos alertou que isso aconteceria antes do fim. Mas a pergunta é, você está percebendo esses sinais? Ou está tão acostumado com esse mundo corrompido que já não enxerga mais a gravidade da situação? Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Essa profecia tem se cumprido com uma intensidade assustadora. O cristianismo é hoje a religião mais perseguida do mundo. Em várias nações, cristãos são presos, torturados e mortos simplesmente por seguirem a Jesus. Mas o que mais impressiona é que essa perseguição não está acontecendo apenas em países distantes, ela está se espalhando para o mundo inteiro, inclusive para nações que antes eram conhecidas por sua liberdade religiosa. A perseguição aos cristãos acontece de várias formas. Em alguns países, igrejas são destruídas, Bíblias são proibidas e reuniões de oração são consideradas crimes. Cristãos são obrigados a esconder sua fé, pois professar o nome de Jesus pode significar prisão ou até mesmo morte. Em outras regiões, a perseguição é mais sutil, mas não menos perigosa. A mídia ridiculariza os valores cristãos, leis são criadas para limitar a liberdade de culto, e aqueles que defendem a fé são chamados de intolerantes. A sociedade está cada vez mais hostil à verdade do Evangelho. Um dos sinais mais alarmantes é a crescente censura à pregação da palavra de Deus. Versículos bíblicos estão sendo considerados discurso de ódio. Redes sociais banem conteúdos cristãos, empresas demitem funcionários por expressarem sua fé e governos tentam silenciar aqueles que falam a verdade. A intolerância contra os cristãos está crescendo rapidamente, e muitos não percebem o perigo disso. O mundo está se voltando contra aqueles que seguem a Cristo, exatamente como a Bíblia previu. Mas por que essa perseguição está aumentando tanto? Porque a luz incomoda as trevas. O mundo está mergulhado no pecado, e aqueles que vivem segundo a palavra de Deus se tornam uma ameaça. Os cristãos são odiados porque representam a verdade. E quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, maior será essa oposição. Em João 15, versículo 18, Jesus disse: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. O ódio ao cristianismo não é algo novo, ele vem desde os tempos de Jesus. Mas agora, ele está atingindo um nível global. Diante dessa perseguição, surge uma pergunta: você está preparado para permanecer firme? A Bíblia nos alerta que muitos, diante da opressão, negarão a fé. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24, versículo 13. O tempo de escolher um lado está acabando. A perseguição não vai diminuir. Pelo contrário, ela vai se intensificar. Você está pronto para enfrentar o que vem pela frente. Jesus nos advertiu em Mateus 24, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nunca antes na história houve tantos líderes religiosos pregando doutrinas distorcidas. Eles falam em nome de Deus, mas suas mensagens estão longe da verdade bíblica. Prometem prosperidade, milagres e bênçãos sem arrependimento, enquanto desviam as pessoas do caminho estreito. O engano está se espalhando como uma epidemia, e muitos não percebem que estão sendo conduzidos à destruição.
O que torna essa situação ainda mais grave é que esses falsos profetas não surgem apenas fora da igreja, mas dentro dela. Eles usam a Bíblia para justificar suas mentiras, torcem as Escrituras para agradar o público e pregam o Evangelho sem cruz. Muitos líderes religiosos não falam mais sobre arrependimento, santidade e juízo, porque isso não atrai multidões. Em vez disso, pregam apenas mensagens que massageiam o ego das pessoas, tornando o Evangelho algo comercializável. Como Paulo advertiu em 2 Timóteo 4, versículos 13 e 4, as pessoas buscariam mestres que falassem apenas o que agrada a seus ouvidos. A influência dos falsos profetas não se limita às igrejas. Eles dominam a mídia, vendem livros e promovem movimentos que parecem espirituais, mas são pura enganação. Misturam a verdade com a mentira de forma tão sutil que muitos não conseguem discernir. Criam novas revelações, pregam doutrinas que contradizem a Bíblia e conduzem milhões ao erro. Alguns prometem salvação sem compromisso, enquanto outros distorcem completamente a identidade de Cristo. O perigo não está apenas no que dizem, mas no que omitem. Além dos falsos profetas, há um crescimento alarmante do engano espiritual em várias formas. Religiões alternativas, seitas e práticas ocultistas estão ganhando força. A busca por experiências sobrenaturais tem levado muitos a abrir portas para influências demoníacas, disfarçadas de espiritualidade. Até mesmo dentro do cristianismo, vemos práticas estranhas, onde manifestações supostamente divinas não passam de espetáculos manipulados. O discernimento espiritual nunca foi tão necessário. Como Jesus advertiu em Mateus 7, versículo 15, devemos estar atentos, pois os falsos profetas vêm como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A grande questão é, como identificar esses falsos profetas? A resposta está na Bíblia. A palavra de Deus é a única verdade absoluta. Quem se firma nela não será enganado. Em 1 João 4, versículo 1, somos aconselhados a testar os espíritos para ver se vem de Deus. O tempo da cegueira acabou. Os sinais estão claros, e aqueles que buscam a verdade precisam estar alertas. Você está preparado para discernir o que é verdadeiro e o que é falso? Ou será que já foi enganado sem perceber? Jesus declarou em Mateus 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este é um dos sinais mais claros do fim dos tempos. A palavra de Deus está alcançando lugares onde antes era impossível. Com o avanço da tecnologia, a mensagem de Cristo chega a milhões de pessoas diariamente. O que antes levava anos para ser espalhado, agora pode ser transmitido instantaneamente. Mas o que isso significa? Significa que estamos cada vez mais próximos do cumprimento final da profecia. O crescimento da pregação do Evangelho nunca foi tão evidente. Missionários enfrentam perigos extremos para levar a palavra a tribos remotas. Igrejas subterrâneas crescem em países onde a Bíblia é proibida. Redes sociais, transmissões ao vivo e plataformas digitais espalham o Evangelho por todos os continentes. Aplicativos permitem que a Bíblia seja lida e ouvida em milhares de línguas. Em poucos segundos, uma mensagem cristã pode alcançar milhões de pessoas. A profecia de Jesus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas há um detalhe que muitos ignoram. O Evangelho verdadeiro está sendo pregado, mas também há versões distorcidas circulando pelo mundo. O inimigo sabe que não pode impedir completamente a propagação da palavra, então tenta corrompê-la. Vemos evangelhos que não falam de arrependimento, que prometem apenas riquezas e que distorcem o verdadeiro chamado de Cristo. Não basta que a mensagem seja divulgada, é necessário que seja a mensagem correta. Jesus avisou que muitos seriam enganados, e hoje vemos exatamente isso acontecendo. A pregação do Evangelho não significa apenas que a palavra está disponível, mas que pessoas de todas as nações estão tendo a oportunidade de conhecer a verdade. Deus tem levantado homens e mulheres para proclamar a salvação em lugares inimagináveis. Mesmo em países de perseguição extrema, Deus está operando. Testemunhos impressionantes surgem todos os dias. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus estão tendo sonhos e visões, e estão se convertendo. O Espírito Santo está agindo poderosamente, mostrando que o tempo é curto. Se o Evangelho está alcançando todas as partes do mundo, então a pergunta que fica é: o que ainda falta para o fim chegar? A resposta é simples: Deus está dando a última oportunidade para a humanidade. Quando essa fase estiver completa, não haverá mais tempo para arrependimento. A profecia é clara: então virá o fim.
O que você tem feito com essa oportunidade? Está aproveitando para se aproximar de Deus ou está ignorando o alerta? O tempo está acabando. O Evangelho está sendo pregado. Você está preparado para o que vem a seguir? Underline, 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 underline. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, a Bíblia nos alerta: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este versículo revela 2 eventos cruciais que antecedem o fim: a grande apostasia e a manifestação do anticristo. E esses sinais já estão acontecendo diante de nós. A fé de muitos está desmoronando. O que antes era considerado sagrado agora é ridicularizado. Igrejas que deveriam proclamar a verdade estão se curvando à cultura do mundo. O afastamento de Deus nunca foi tão evidente. A apostasia significa o abandono da fé verdadeira. Milhões de pessoas que se diziam cristãs estão rejeitando os princípios bíblicos. O pecado é tolerado dentro das igrejas, e a santidade é vista como algo ultrapassado. Muitos líderes religiosos estão trocando a verdade pelo engano, promovendo um cristianismo sem compromisso. Pregam um Deus que não exige mudança, um céu sem arrependimento e uma salvação sem cruz. Como Paulo advertiu em 1 Timóteo 4, versículo 1, nos últimos tempos alguns abandonariam a fé para seguir doutrinas de demônios. Estamos vendo isso acontecer agora. Enquanto a apostasia se espalha, o palco está sendo preparado para a chegada do anticristo. A humanidade está cada vez mais inclinada a aceitar um líder mundial que prometa paz e prosperidade. A desordem global, as crises econômicas e os conflitos internacionais estão criando a necessidade de um governo unificado. A tecnologia está avançando para possibilitar o controle total da sociedade. Leis estão sendo criadas para restringir liberdades, e a população está sendo condicionada a aceitar um sistema de monitoramento absoluto. A profecia de Apocalipse 13, versículos 16 e 17, sobre a marca da besta, nunca esteve tão próxima de se cumprir. O anticristo não virá de forma assustadora. Pelo contrário, ele será admirado pelo mundo. Será visto como um líder sábio, capaz de unir nações e trazer soluções para os grandes problemas da humanidade. Ele trará um falso senso de paz e segurança, enganando até mesmo aqueles que se dizem cristãos. Mas por trás dessa aparência, estará a influência satânica. Ele exigirá adoração, perseguirá os verdadeiros seguidores de Cristo e estabelecerá um governo opressor. Aqueles que não se submeterem serão excluídos do sistema. A grande questão é: você está preparado para esse tempo? A Bíblia nos alerta que muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos, se não estiverem vigilantes. Mateus 24, versículo 24. A apostasia já está acontecendo, e o governo do anticristo está se aproximando. O cenário está montado. Os sinais são claros. Agora, cada pessoa precisa decidir de que lado estará. Você permanecerá firme na fé, ou será levado pela corrente do engano. Os sinais estão por toda parte. O mundo está mudando diante dos nossos olhos, e tudo o que a Bíblia profetizou está acontecendo agora. A apostasia, a perseguição aos cristãos, o avanço do engano espiritual, o domínio da tecnologia para o controle global e a preparação para o governo do anticristo, nada disso é coincidência. Deus já nos avisou que esses eventos aconteceriam antes do fim. Mas a grande pergunta é: você está pronto? Muitos preferem ignorar esses sinais. Acham que tudo não passa de teorias ou exageros. Mas a verdade é que cada dia que passa, o cenário profético se encaixa de forma assustadora. Jesus foi claro ao dizer que esses sinais seriam um alerta para a humanidade. Não podemos tratar isso como algo distante ou irrelevante. O tempo da decisão está acabando. Ou você se volta para Deus agora, ou poderá ser pego de surpresa quando for tarde demais. Se você percebeu que esses sinais são reais e quer estar do lado certo quando tudo se cumprir, a hora de agir é agora. A Bíblia nos chama ao arrependimento e à preparação espiritual. Não basta apenas saber dos sinais, é preciso entregar a vida a Cristo e viver segundo a vontade de Deus. Quem permanecer firme até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Mas aqueles que ignorarem esse chamado enfrentarão as consequências do juízo divino. A pergunta final que você precisa responder é: o que você fará com essa informação? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo?
ou vai se preparar para o que está por vir. A escolha é sua. Mas lembre-se, os sinais não mentem. O tempo está se esgotando. Se esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Não guarde essa mensagem apenas para você. Muitos ainda estão dormindo espiritualmente e precisam despertar antes que seja tarde. Se inscreva no canal Entre Versos Bíblicos e ative as notificações para não perder mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e te fortaleça para os tempos que virão.